Bom dia, turma. Então, dando continuidade à nossa aula, né, de português. Na aula passada, a gente começou com preposição, né? Eu dei algumas definições para vocês. Também passei uma atividade para casa. Então, eu vou fazer rapidinho aqui só uma explanação na atividade. Vocês corrijam aí na página 69 de vocês o que vocês fizeram, né? Alguns me retornaram, né, mas vamos corrigir rapidinho. Vocês iriam só olhar essa charge, né, analisar essa charge na primeira questão. Quando ele diz assim, corre da chuva, corre para chuva. Aqui vocês iriam fazer uma análise. Que diferença? Que um acontece antes da estiagem e o outro depois, né? Então vocês percebem que antes da estiagem eles não querem chuva, né? Eles correm da chuva. Né? Após a estiagem, quando eles realmente estão precisando, aí eles correm para a chuva, eles queriam a chuva. Então nessa primeira vocês iriam fazer essa explicaçãozinha dessa diferença. Na segunda, vocês iriam olhar qual a diferença que tem nessas frases. Corre da chuva e corre pra. Esse pra é a contração. Corre para a chuva, né? Então, vocês iriam só explicar que a diferença é o da e o para. E qual a ideia? Qual o sentido do da? Corre da chuva, né? Que dá a ideia de quê? De afastamento. E corre para a chuva. Para a chuva, dá a ideia de direção, de localização. Certo? Então, a atividade de casa era só isso. Hoje, nós vamos ver um pouco de contração e combinação de preposição. A gente viu as preposições na aula passada, na página 70. Eu até falei as principais, né? Que a gente botei até um macetezinho. Ema para decompor, onde vocês aprendem só aqui 6 preposições: o em, o de, o a, o para, o com e o por. Né? Aí temos um quadrinho que eu pedi para vocês darem analisado, várias preposições. E hoje a gente tem combinação e contração de preposição. O que seria isso? Né? Então, as preposições, além delas, né, elas sozinhas, elas exercerem uma função, às vezes elas se juntam a outras palavras para formar, para dar sentido. Certo? Então, combinação, aí na página 71, vocês deram uma olhadinha, pega o livro de vocês para acompanhar junto comigo. Combinação, página 71. A combinação, o que é isso? Ela ocorre quando a preposição, ela se junta, ela combina, ela se junta com outra palavra. Essa junção, essa combinação, ela não sofre nenhuma alteração, nem gramática, nem escrita e nem fonológica, do som, certo? Então, ela não vai sofrer nenhuma mudança, nem na escrita, nem no som. Elas só se combinam, elas só se juntam, certo? Então, isso é combinação. Quando a preposição se junta com outras palavras, né? Mas ela não sofre nenhuma mudança. Aí ele dá um exemplozinho no livro, ó. Aonde você vai com essa pressa, menino? Então, se você ver aqui o aonde, né? É a junção da preposição o a mais o onde. A mais o onde formou aonde. Se você olhar aí, não sofreu nenhuma mudança, nem na escrita, nem no som. Continua o a mais o onde, aonde. Então, isso é a combinação, não sofre nenhuma alteração. A outra frase, naquela tarde foi ao colégio. Né? Se você olhar aí, a segunda frase do exemplo. Naquela tarde foi ao colégio. Ao é o a mais o o. Também não sofreu nenhuma mudança. Ao, a mais o o. Então, isso é a combinação. Elas combinam, elas se juntam, mas elas não sofrem nenhuma mudança, nenhuma alteração. Então, assim, a combinação é isso. Professor, e a contração? Agora vamos na página 72, certo? A gente vai ver um pouquinho da contração. A contração, gente, eles se contraem, não é isso? Diferente da combinação, que só se juntam. Na contração, eles se contraem. O que é isso? Vai ter perca, certo? Vai perder ou o som, né? Vai ficar diferente, ou a escrita. Lá na combinação, ele só faz se juntar e forma uma nova palavra. Aqui não. Na contração, vai ter uma diferença. O som não vai continuar sendo só a junção, vai sofrer uma alteração. Por exemplo, se você ver aí
no exemplo, aquela altura da reunião já estava confusa. Aquela altura da reunião já estava confusa. Esse aquela aí, você vê que ele está o A craseado. Por quê? Porque aí é a junção, né? A contração do A, preposição, mais o A do aquela. Se não fosse a contração, ficaria aquela. Então, eles se contraem, eles se juntam e ficam formando só um A, aquela. A outra, a campainha soou, anunciando o fim das aulas. Então, o das, aí é uma contração de quê? O de, né? De, preposição, que a gente chama de, mais o as. Se não fosse a contração, se fosse só uma combinação, ficaria de as, né? Mas na contração, eu digo, como eu falei, ele vai sofrer mudança de som. Então, para não ficar de as, né? Vai ficar das. Então, lembrando, gente, combinação de preposição, a preposição ela se junta com outras palavras, mas ela não sofre mudança, não sofre alteração no som. Na contração, esse som vai mudar, né, para poder formar um sentido, senão vai ficar um som estranho. Aí eu fiz aqui, tem no livrinho de vocês aí, na 72, a contração. Por exemplo, dó, aí a contração da preposição de mais o artigo o. Se fosse uma combinação, como eu falei, a combinação ela não sofre mudança, ficaria del, né? Mas aqui nós estamos falando de contração. Na contração tem uma mudança de som, então ficou dó. O daquele é a preposição de, então, daquele, né? Contração é o de mais o aquele. Se fosse só combinação, como eu falei, não ia alterar nada, né? O som ficaria de aquele. Na contração, ele tem que sofrer essa mudança no som, ficou daquele. Nele, né? É a preposição em mais o ele. Então, eles têm que sofrer uma alteração no som para poder formar uma palavra com sentido. Senão ficaria em ele, né? Então, assim, espero que vocês entendam. Na contração, a preposição se junta com outras palavras, mas ela sofre uma mudança de som. Na combinação não tem mudança, só se juntou, formou A, mas aonde formou aonde? Então aqui é diferente, contração ela sofre essa mudança. Deste, né, é o de mais este. Assim, se você analisar a contração, observando a escrita e o som, sofre mudança. Combinação não sofre nenhuma mudança. Então, eu vou passar para vocês a atividade da página 72, 73, certo? 72, 73 para casa. Espero que vocês respondam, me retornem, certo? No próximo encontro, eu faço a correçãozinha.